Fala galera, bem-vindos ao 10º episódio do Super Gamecast. A gente tá rumo ao 100 e... Tá quase. Agradecemos aí quem tem acompanhado a gente semanalmente. Obrigado muito aí pelo seu ouvido e também pelas suas leituras e acompanhar o site nosso também no supergameplay.com.br. Na semana passada a gente não teve episódio por causa da BGS. O Leandro vai falar um pouco mais aí do que ele viu lá pra gente na Brasil Game Show em São Paulo. E vocês podem também conferir algumas matérias no nosso site com a prévia de vários games que a gente jogou por lá. Mas é isso aí, vamos ao tópico deste podcast. Por ser o 10º episódio, esse é especial. A gente pensou numa forma aí de vocês conhecerem mais a gente. E no mundo dos games nada melhor do que a gente listar os 5 melhores jogos da vida de cada um. Então esse é o nosso tópico da semana. E para isso a gente está aqui com a galerinha fera da Super Gameplay. O Leandro, mais conhecido como Leais. E aí galera? O Demétrio. Opa, sou Joe. Ainda sem apelido, mas a gente vai achar. E a volta do DOS, o Douglas. Opa, tamo aí galera. É isso aí. E antes de mais nada, vamos começar com as notícias da semana. E para isso, como sempre, a gente conta aqui com o telejornalismo da Super Gameplay. Dessa vez é a Sandra Nemberg da Super Gameplay. O Leandro. Ai meu Deus. Fala aí, bom. mano. Beleza. Como o Carlão falou, a gente teve a BGS, eu estive presente. E antes de falar das notícias, só falar um pouco do que eu vi lá. Eu achei o evento esse ano um pouco mais fraco do que o que eu tinha ido em 2014. Esse ano achei que tinha menos jogos. Assim, talvez pode até ser que eu fui mais focado. Eu fui direto nos jogos. O primeiro dia era reservado para a imprensa e quem comprou ingresso prêmio lá e VIP, não sei o que. Nesse dia eu já consegui ver tudo que eu queria. Fui fui esperto, direto para evitar as filas gigantes, né? Mas não tinha stand da EA, não tinha da Activision, não tinha da Konami, não tinha da Nintendo. Embora essa última a Nintendo já está ausente do Brasil há um tempo. Enfim, não tinha alguns stands, não tinha tantos jogos assim pra ver. Mas foi legal mesmo assim, cansativo pra caralho. Mas bom, algumas matérias estão lá no site, que nem o Carlão já falou. Destaque pro Horizon, que tá uma coisa linda de Deus e era o mais disputado no evento. Eu acho que, certeza, assim, era o que tinha fila maior no stand da Sony. Teve coisa que não me impressionou muito não, que foi aquele Steep da Ubisoft. Gran Turismo Sport, mas pode ser porque eu não sou fã de simulador. Agora... Cara, Gwent é o jogo da vida, próximo jogo da vida. Certeza. Excelente. Mas não foi só porque diferente. você tirou foto com as menininhas bonitinhas lá, não. Eu acho que tá. Tô achando que a CD Projekt Red te conquistou de outra forma, hein? Tá tendo um julgamento estranho aí também. Influencia, cara, mas... Não, mas tá muito bem feito o joguinho, cara. Quando tiver o beta, vamos jogar e vocês vão ver, vocês vão provar que tá muito bom. Tá bem diferente do que a gente viu no Witcher. Até poder de carta e efeitos de cartas já conhecidas foram modificados e tal. E já tava dublado lá. Dublagem em português que tá muito boa. A CD Projekt faz isso bem, né? Mas no site tá lá Gears of War, tem impressões do Forza Horizon 3 que eu gostei pra caramba. Tem do Record, que parece muito bom. E, bom, é isso. A BGS foi legal. Confiram tudo lá. Agora para as notícias. Começando, a gente teve uma notícia aí de que o filme baseado em Uncharted foi adiado indefinidamente pela Sony. Isso de acordo com um site chamado Coming Soon. Ainda não teve anúncio oficial, né? Aproveitando que o nosso podcast anterior foi sobre games no cinema, né? Eu ia falar até isso, a Sony está ouvindo o nosso podcast, certeza. Cara. Ela falou, não, até decidiu cancelar, né? Vamos parar com isso. Galera falou que não rola, não vamos fazer mais essa porra, não. Super Gameplay, os caras sabem. Esses caras manjam aí, velho. Deve ser isso mesmo, certeza.
Então, sim, não teve anúncio oficial da Sony ainda, mas deve ser bem verdade, sim. Vamos só esperar. Então, sem data. Se é que vai voltar um dia, né? Outra coisa foi o anúncio de um novo sistema pro Pokémon GO, chama Buddy, né? Que é companheiro. E ele permite que você escolha um Pokémon para andar junto com você. Aí você ganha Candy, os docinhos, né? E melhora os atributos do Pokémon. Eu achei bem legal, cara. É uma forma boa de ganhar Candy para Pokémon mais raro de achar, né? Eu vou andar só com a Magikarp agora, cara. Pior. Só com a Magikarp. Não, pior que você vai ter que andar só o resto da vida, né? 400 doces pra evoluir. Com certeza. E eles devem fazer uma coisa tipo um doce por quilômetro, fodeu, hein? Ah não, vai fazer a gente andar, mas que caralho mesmo. Mas esse aí é legal, cara. Nisso. Tem que, igual o Demetrio falou no podcast passado, a gente tem que... Pokémon GO pode esperar que vai ter muita coisa ainda, novidades, né? Logo eles estão anunciando troca de Pokémon ou batalhas PVP, essas coisas. E talvez vai mantendo os jogadores aí. Sempre melhorando, tá certo. Nessa última semana a gente também teve várias datas de lançamento de jogos revelados aí, de alguns betas também. E eu vou mencionar elas todas aqui, então se alguém quiser comentar sobre alguma, só me pausar, por favor. O beta do Call of Duty Infinite Warfare, o novo, começa dia 14 de outubro, primeiro no PS4. Segundo episódio do Batman da Telltale, 20 de setembro. Yes! Firewatch. Que foi, Demet? Tá ansioso? Tô. Só esse meu comentário. Yes! Beleza. O Firewatch, aquele indie, vai chegar ao Xbox One 21 de setembro. Ele já estava disponível no PC e PS4, né? Desde fevereiro. Isso. Chroma Squad, excelente, jogo brasileiro da Behold Studios. Vai saindo finalmente, cara. Isso aqui já faz muito tempo que tá previsto. Vai sair finalmente no PS4, Xbox One e Vita no início de 2017. Teve anúncio aí de um Duke Nukem 3D remasterizado. Olha só. Eu achei bizarro. Totalmente bizarro, cara. A remasterização dele tá bem, assim, simples, né? Porque não tem muito jeito. Só colocar no 1080 tela retangular, HD, 16:9 e pronto. Em wide, só. Mas aí vai sair pra PC, PS4, Xbox One em 11 de outubro. Já tá perto. Eu acho que não precisava, foi mal de cortar, mas não precisava chamar de remasterização, né? Tipo, fala só relançando o Duke Nukem em plataformas aí pra poder rodar normalmente no PC, PS4, Xbox One. Mas, verdade, cara. Whatever, né? Faria mais sentido. GW, né? Exato. Expansor de memória do DOS, aquela coisa toda. Ai, meu Deus. Teve também terceira temporada do Walking Dead, que vai ser em novembro, só que a Telltale ainda não falou um dia específico. Legal. Shadow Warrior 2 vai sair no PC, 13 de outubro. A coletânea Batman Return to Arkham, cara, que tava sumida, tinha sido adiada indefinidamente, agora ganhou nova data, 12 de outubro. Esse é o remake, PS4 e remaster, Xbox One. né, dos 3 jogos. Dos dois. Dos dois jogos. O Arkham Asylum e o Arkham City. Tá. Oi, tá bacana, hein? Bacana. O comparativo dele tá bacana. Cara, mudou da Unreal Engine 3 pra 4 e, nossa, que diferença, cara. Iluminação, sombra, tá muito mais foda. O quinto episódio do Hitman, 27 de setembro. E demo do FIFA 17, 13 de setembro, semana que vem. Já tem o demo do PS, né? Já tá disponível há bastante já tempo. tava disponível. Joguei até um pouquinho dele. Alguém vai me bater por isso, mas eu joguei. Você tá... Não vou falar que você deu dinheiro pra Konami ainda, mas... Não, se você comprar o jogo, é isso. Não, que isso, mano. A Konami vai mandar pra gente. Gente boa, Konami. Konami, quero não, viu? Não, que isso, rapaz. Basta. Eu quero experimentá-lo. Esses foram os lançamentos, datas de lançamento. Continuando, a Nintendo
até surpreendeu essa semana, né, com o anúncio do Super Mario Run para iOS e Android. Primeiro no iOS, né, depois para Android. O Shigeru Miyamoto subiu ao palco lá do evento da Apple, que teve anúncio do iPhone 7 e tudo mais. E mais um jogo da Nintendo nos celulares. Primeiros Mario no celular, né? A primeira franquia de verdade, digamos assim, da Nintendo fora dos consoles deles, né? Eu acho que assim, a gente vai falar muito aí de PS4 Pro e sei lá o que mais, mas essa talvez foi uma das notícias mais importantes da semana, digamos assim, né? É verdade. Detalhe que esse vai ser pago, né? Tipo, o Pokémon GO não é, né? Mas esse Super Mario Run vai ser. E ele é daquele estilo que o personagem sai correndo loucamente, sem parar, e você vai pulando e tal. Só que é o Mario. Então já faz uma diferença. Eu imagino que vai vender um tantinho, viu? Deve fazer um certo sucesso ali, só por ser o Mario. Com certeza. E uma das principais novidades foi o anúncio do PlayStation 4 Pro, que tem suporte a 4K e HDR. Vai ser lançado dia 10 de novembro nos Estados Unidos. Vendido a $399. Aqui no Brasil não tem data nem preço. Vocês gostaram? Difícil pergunta. É uma pergunta difícil. Mais ou menos. Mais ou menos. Eu acho que essa questão dos novos consoles aí, né? O PlayStation agora com o PS4 Pro e a Microsoft com o Scorpio, acho que dá um podcast inteiro pra gente discutir sobre isso, né? Certamente. E com certeza a gente vai fazer um podcast sobre isso. Então, acho que tem que dar um tempo aí pra gente pensar um pouco e processar, todo mundo, né? Processar o que isso significa pra indústria e esperar talvez um pouco mais de informações da Sony, o que ela tá pensando com isso, porque é meio, pelo menos pra mim, de bate-pronto assim, é meio desnecessário, não precisava, né? Bota o suporte HDR no PS4 Slim e tal, e pronto, né? E eu acho que não precisava mais que isso, por enquanto. E aí lança um outro console mais potente mais pra frente, mas vamos ver, depois a gente conversa disso também. Acho que todo mundo esperava um pouco mais, né? Não sei. Tipo Red Dead Redemption. Ah, não, isso aí eu esperava demais, cara. Aquele evento foi uma decepção só de não ter o Red Dead Redemption. Não, e além disso, o evento foi uma porcaria, né? Foi totalmente sem graça. Bem xoxo. E bizarro, meio estranho, sei lá. Cara, eu achei estranho, sabe o quê? O jeito que aquele Mark Cerny tava conversando. Ele tava parecendo... Ele tá desanimado. Não, mas parece que ele tinha uma calma tão de psicopata, de assassino, sei lá, cara. Ele tava bizarro o jeito que ele tava falando. Mas enfim, vamos continuar. O evento trouxe uma coisa boa. Mostrou o primeiro gameplay do Mass Effect Andromeda, finalmente. Puta merda. Jogo que tem previsão para início de 2017. Tá difícil de acreditar que vai sair, porque... Nesse tempo, né? Porque só agora saiu o primeiro gameplay, cara. E já foi rodando no PS4 Pro. Então, tá confirmado suporte 4K e HDR. Outra coisa que tá confirmada é o Jetpack, que tinha um rumor, tinha um gameplay vazado, bem curto, um GIF, que mostrava um Jetpack sendo usado e confirmado. O Carlão até observou também, quando a gente tava assistindo, melhor movimentação da boca dos personagens, que a BioWare não manja muito, né? Melhorou um pouco. Cara, mas mesmo por ter sido o primeiro gameplay, eu ainda fiquei decepcionado, porque foi meio sem graça também, cara. Um lugar escuro, meio, sabe? Não parecia que tava no meio de uma missão, não tinha começo nem fim e tal. Eu não sei. Não tinha... acho que eles fizeram de propósito, não... Assim, a falta de nexo ali, né, pra gente não ter noção do que tá acontecendo. Mas assim, o que eu achei interessante é que o jogo, eles já falaram que vai ter... vai focar muito em exploração também. Não é só combate e tal. E aquele momento ali, eles estavam em um planeta, um lugar totalmente desconhecido. O cara vê uma planta lá que... Ele até menciona que não tem luz, não tem água. Como que essa planta tá viva? Isso eu acho massa. É meio tecnológico lá. Mas vamos ver. É muito pouco ainda, né? E outra coisa... Você curtiu o Mass Effect Andromeda, mano? Curti. Você curtiu? Uhum. Você vai ver quando vier o Mass Effect Fênix.
Ai, meu Deus. Começou. Tinha que ter, né? Pelo menos uma. Soltou o Demetrius. Soltaram o Demetrius no mundo. A capa desse Mass Effect Andromeda vai ser rosa? Ah, certeza, cara. Tá certo então. E detalhe é que anunciaram que o Mass Effect Andromeda, os personagens principais são irmãos, né? Isso, faz mais sentido ainda, né, agora. É, deve ser o Ikki e o Shun. Entendi. Entendi sua referência. Então, eu já ia mencionar isso aí e eu achei muito interessante, porque nos outros Mass Effect, os 3, a trilogia original, você podia escolher entre um Shepard homem ou Shepard mulher. Só que você escolhia um e o outro já não existia no universo do jogo. Então nesse, você escolhendo o irmão ou o Ryder, né, chamado Ryder, homem ou mulher, o outro ainda vai existir no mundo, eles serão irmãos. Enquanto você tá em algum lugar resolvendo alguma quest, seu irmão pode estar em outro lugar do universo. Deve aparecer, inclusive, no jogo. Né? E outro detalhe, aquele cara que usava a armadura N7 nos primeiros trailers do jogo, ele é o pai dos dois irmãos. Interessante, hein? Muito interessante. Ainda não falaram nome completo, tá? Não falaram muita informação. Eles estão segurando bastante. Além disso, foi revelado também no evento da Sony o PS4 Slim. Foi confirmado, né? Depois de muito tempo de rumor, a Sony finalmente confirmou. Vai ser lançado na próxima semana. Quer dizer, nessa semana, né? 15 de setembro, por $299. Depois do maior vazamento da história da humanidade, né? O vazamento mais óbvio de todos, e a Sony segurou até o dia do... Tinha até review já Tinha até review do console, cara, e eles não soltaram. Vídeo abrindo o console. Desmontando, virando de cabeça pra baixo, tinha de tudo. E já tá rolando um monte de meme aí com a escadinha, né? O Slim é só um, aí o Pro tem mais um andar, aí vai ter o Pro. Ultimate. O povo não perde tempo. E por última notícia mais de destaque, também revelado no evento da Sony, que todo o PS4 atual já vai ter suporte HDR com uma atualização que sai na próxima semana. Bacana. Então, cara, é isso que eles tinham que ter feito e só, sabe? Não precisava fazer conferência nem nada, não. Eles tinham que ter anunciado isso num press release da vida, mandava pra todo mundo da imprensa, falava, todos os Playstations vão ter agora suporte HDR, igual o Xbox One S tem, né? E pronto. Acabou, não precisava fazer PlayStation 4 Pro, não precisava de mais nada, cara. Não entendo. No máximo um vídeo mostrando como que era. E mesmo assim, é muito difícil da gente ver essas coisas, né? Sem ter o HDR. E tipo, eles mostraram lá a diferença. Não tem como você ver, cara, se você não tiver. Não tem como você ver, principalmente porque é streaming, né? O streaming não é 4K e HDR. Você tá vendo num monitor, teoricamente, sem 4K e sem HDR. E hoje em dia, quem tem essas coisas, cara, nem TV 4K aí de não sei quantos R$1.000 tem HDR. HDR é uma coisa muito nova, né? Então, sei lá, cara. Enfim, a gente discute no próximo podcast. Talvez eles estão querendo atingir um público que as 10 pessoas que tem isso. Exato. Os caras que já tem 4K ali, pouquíssimas pessoas, né? Falam assim, não, esse pessoal não tem ainda que atende 100%. Vamos. Te falar que o Fred tem uma TV 4K, hein? Verdade, hein? É o único que eu conheço, cara. Fred não tá aqui, mas a gente menciona ele mesmo. Você joga no PC, então não adianta nada. Não adianta pois nada. E é isso então. Notícias foram essas. Legal, galera. Então essas foram as notícias da semana. E agora a gente vai falar do nosso tópico principal. A
Mas é isso aí, galera. Nosso tópico da semana é o top 5 da vida de todo mundo aqui, de cada um, né? E como eu disse no começo, a gente acha que isso é uma coisa legal de vocês conhecerem melhor a gente aí, de falar um pouco dos jogos que nos marcaram, né? E ao mesmo tempo é uma coisa muito difícil de escolher os 5, né? Ainda mais ranqueá-los aí de 5-1, de 1-5. Então por isso, para ajudar um pouquinho, a gente também vai falar umas 2 ou 3 menções honrosas cada um aí. E eu acredito assim que a escolha de cada um dos melhores jogos da vida são muito relacionadas ao seu estado naquele momento da sua vida, né? O jeito que você estava naquele momento e como aquele jogo te impactou. Por isso que eu acho que não tem nada a ver com review, com nota de review ou opinião da crítica especializada nem nada. É a opinião nossa aqui, pessoal, é a opinião de cada um. E cada um vai ter essa difícil tarefa aí de decidir quais são os 5 melhores e falar também por que marcaram vocês, né? E pra gente começar, que tal o Demetrio? Opa! Mas vamos lá, vamos começar hoje. Vamos lá, qual é o seu top 5 da vida? Então, cara, primeiramente, você falou que a gente poderia comentar pode. uma menção honrosa, né? Porque realmente escolher esses 5 foi muito difícil, muito complicado. Então eu vou começar falando de uma menção honrosa antes de passar para a lista oficial, que seria o Journey, que para mim é uma experiência de gameplay que, cara, assim, eu fiquei com muita dó de ter que tirar ele do top 5, porque ele para mim é um dos jogos assim que mais me marcou. Foi tipo assim, eu agradeço muito ao Leandro que ele me proporcionou a experiência. Eu joguei ele lá na casa dele. Ele te introduziu ao Journey? Me introduziu, cara. Foi uma jornada curta. 2 horinhas. 2 horinhas. Mas, cara, aquele lance de você jogar online sem saber que é online, né? Tipo, eu comecei jogando e aí tinha o outro carinha, ele ficava me acompanhando e você tal. Você não sabia o que tava acontecendo. E eu do lado rindo. E o Leandro só olhando, né? E aí, tipo, do nada, o carinha começou, ele subia, descia nos negócios e ficava fazendo negocinho. Ué, cara, isso tá estranha essa inteligência artificial desse personagem. Aí, não, cara, foi foda. E o final dele, assim, o momento em que você vai caminhando naquele corredor, né? E a gente foi junto, eu e o cara que jogou comigo, a pessoa que eu nunca vou saber quem é. E, cara, a sensação de fim, assim, de perder aquilo ali é muito, muito estranha, cara. Foi realmente... Eu acho que o Journey eu colocaria ele como menção honrosa, porque ele transcende um pouco a experiência de um jogo, sabe? É muito profundo. Com certeza. Mas então vamos para os 5 melhores jogos da minha vida. O meu número 5, eu acho que ele é considerado uma aula de game design por muita gente, que é o Mega Man X. Mega Man X é Mega Man X. É um jogo que, tipo, ele veio pra dar um up numa série que tava decaindo, né? Que era Mega Man, que já tinha um gameplay muito bem trabalhado. E, assim, ele modificou a experiência de uma forma brutal, assim. Ele adiciona... Parece pouca coisa se você pegar pra ver, mas, tipo, o dash do Mega Man, ele poder escalar a parede... Você poder colecionar as partes da armadura. Cara, é muita coisa que adicionou, assim, virou outro jogo e... Sei lá, eu acho que é muito difícil ter uma plataforma com o nível de qualidade que Mega Man X alcançou, assim. E é um jogo eterno. Sempre que eu posso eu jogo e é sempre divertido, cara. É muito bom. Não envelhece, né, cara? Exato. Muito, muito bom, cara. Exatamente. E continuando agora, o número 4. Esse talvez a gente já tenha comentado aqui algumas vezes. É o Dino Crisis. Algumas vezes? Nós apostamos aqui em qual posição que estaria o Dino Crisis, Dino Crisis aí no seu. Quem ganhou o bolão? Ninguém ganhou o bolão, nós achamos que era o primeiro.
Não, inclusive eu fiquei muita dúvida qual que eu colocaria aqui na lista, porque a gente combinou que seria um jogo só por franquia, né? E eu acabei concordando com o Leandro, que a gente conversou mais cedo, eu ficaria com o Dino Crisis, o primeiro mesmo, que é super marcante, é um jogo com dinossauros e... Porra, é até difícil explicar, né? E ruivas. Então, porra, Dino Crisis do caralho. E aguardo ansiosamente por um remake ou por uma continuação. Qualquer coisa eu já fico feliz. E esse marca o 10º podcast que o Demetrio menciona a palavra Dino Crisis durante o episódio. 10 de 10, né? Fica assim, registrado. 10 podcasts, 10 registros. Isso pra vocês verem a paixão do menino pelo game. Esse não podia estar fora mesmo da minha. O meu number 3 é um que eu acredito que vai estar na lista de alguns dos senhores também, porque é um jogo que acho que é unânime, que é Last of Us. Nossa. Porque o que dizer, né, sobre Last of Us? Nossa, muito. É uma experiência também, é como eu falei do Journey, é um negócio meio transcendental, assim, né, que você vive muitas emoções, você se apaixona por aqueles personagens e uma parte específica do jogo, que não vou dar spoiler, mas acho que todo mundo vai saber, todo mundo que já jogou sabe que tem uma parte que você fala assim, caralho, eu não acredito que isso tá acontecendo. Sabem do que eu tô falando? Ah, teve tantos momentos assim. Logo no início ou Não, mais lá no final? Mais pra perto do fim. Vou falar. A cena de quase morte. Ah, sim. Porra. Aqui, cara, que aí você passa... A mudança, né? Até você... Não, saber não, se morreu ou se não morreu. Gente, spoiler alert pra vocês. Mas o jogo já tem 3 anos, pode falar, ué. Não é possível. Não, quem não jogou The Last of Us também tem que apanhar. Mas tá falando a cena que o quase morre protagonista e você controla ele, né? Exatamente. O Joey quase morre, isso aqui lá realmente é mind-blowing total, cara. Nossa, a forma como acontece, ele cai atravessado, empalado por aquele ferro. Você fala, não tem como, velho. E os caras chegando e a menina, o que eu faço? E a galera vindo te pegar e você lá, cara, que situação, velho. Mas o massa é que aí já corta, né? Corta na hora e passa pra ela. Na tela, né? Já parece inverno. Sim, e já não, mas demora um pouco, né? Tipo, ela consegue te tirar e aí você vai caminhando por dentro do prédio e cambaleando. A imagem vai escurecendo, ficando meio avermelhada. Você... Nossa, cara, que sofrimento. Fantástico. Realmente. E tudo levando a crer que o Joe realmente não passaria daquela, né? Exatamente. Eu lembro de pensar, cara, assim, não é possível que eles vão matar o protagonista aqui nesse ponto. Cara, não acredito que eles vão fazer isso. Era um misto de surpresa com... não sei o que eu tava sentindo naquela hora, mas era realmente mind-blowing total. Não, e a hora que ela... Aí passa essa cena, né? Começa o inverno, aí você não sabe, ela tá sozinha caçando, e aí ela encontra o cara, e aí no meio da conversa ela fala, você tem remédio? A hora que ela fala isso, você fala, putz, você tá vivo. Nossa, na hora você já saca. Vai ser bom, viu? The Last of Us é um jogo que muitas vezes, pelo menos assim, muitas vezes eu jogo e às vezes eu me pego olhando no relógio, sabe? Tipo, a ver quantas horas eu joguei, ou porque tá passando alguma coisa que não tá tão interessante. E, sei lá, eu uso esse gesto como medida de qualidade, sabe? Às vezes. E Last of Us, cara, 15 horas de jogo lá, não lembro de passar o tempo, sabe? Não que eu joguei direto, mas assim, o tempo que eu fiquei sentado no sofá jogando aquilo, eu não lembro de ter passado aquele tempo, sabe? Porque é extremamente envolvente, extremamente fantástico. Sem nem mais o que falar aqui. Puta merda. Não, e fora que, tipo assim, se você estiver jogando, se tiver uma pessoa por perto assistindo, cara, ela vai adorar o jogo do mesmo jeito, como você que tá jogando, porque é cinematográfico, é bonito demais. É verdade. Fora de série, cara.
A parte das girafas também é algo de destaque. Com certeza. A cena que foi colocada ali só pra você ter aquele momento de reflexão. Nossa, não. Os caras sabem fazer, né, velho? Naughty Dog destruindo, como sempre. E agora vamos ao top 2. 3? Esse era o 3, né? Esse era o 3. Esse era o 3. Então vamos aos dois fodásticos. O meu number 2, ele ficou na posição de number 1 por muito tempo. Eu amo demais esse jogo. Nossa senhora, um dos jogos da minha vida. Que é Resident Evil 4. Sabia que ia ter ele aí. Cara, esse jogo, puta que eu pariu, cara. Também eu acho que é uma aula de game design. Ele consegue ir ele vai criando atmosfera e ele consegue ir te dominando e chega um ponto que você já tá tão ali naquela bagunça que, velho, você não quer que acabe, ao mesmo tempo você quer que acabe porque vai ficando tenso. E assim, a história dele não fica chata em nenhum momento, porque você começa sozinho, você já tem uma carga anterior de ter jogado Resident Evil, só que aí você não sabe o que tá acontecendo, porque não é zumbi, é aquele povo esquisito, e aí você quer entender o que tá acontecendo, aí até que você acha a menina, e aí o jogo meio que muda, né, porque você começa a ter um relacionamento com ela, e cara, nossa, é um jogo fenomenal, cara. Eu gosto muito, eu já devo ter zerado Resident Evil 4 pelo menos umas 4 vezes. E, excelente. Demetrio, pra quem nunca jogou Resident Evil 4, posso começar nele direto? Se você pode começar nele, pra quem nunca jogou Resident Evil. Na verdade eu joguei um pouco do 1 e do 2, mas não vou lembrar, mas assim... Tem uma sequência lógica as histórias, ou quem começar no 4 aproveita da mesma forma? Então, você consegue jogar, você vai aproveitar, só que tem algumas coisas que, inclusive, são partes mais legais do jogo que talvez você vai ficar meio batido, porque entendi. Tem alguns reencontros com personagens bacanas de outros jogos. Uhum. Na verdade, um personagem específico. Só uma das mais... Nossa, Ada Wong. A Ada Wong. Mas sim, eu acho que ele foi um jogo que trouxe o Resident Evil para essa nova fase, bem entre aspas, né? Porque já a nova agora já que tá vindo aí também é totalmente diferente. Mas ele é a segunda etapa do Resident Evil, tanto em questão de gameplay, de pegada. Então eu acho que tem muita gente que começou jogando Resident Evil 4. Inclusive, e eu acho que sim, eu acho que é válido começar do 4, porque é um jogo fantástico, e ele tem uma história própria, ele tem começo, meio e fim, e pode jogar que vai dar tudo certo, vocês vão se apaixonar. É isso aí, tem um remaster agora no PS4. Até a pegada com os zumbis é diferente dos jogos anteriores, né? Sim, totalmente. Eles são mais inteligentes e tal, não tão perambulantes lá igual o primeiro. E o segundo e o terceiro. Inclusive ele foi um jogo que deu uma alterada boa no zumbi, na cultura de zumbi como um todo, né, eu acho. Porque antes dele era sempre aquele zumbi... besta, né? Morto-vivo. Morto-vivo mesmo, Agora esse outro eles já... Aí eles já começaram a ficar mais espertinhos e tal, e hoje em dia tem zumbi fazendo café, tem... Tem zumbi programando, tem zumbi todo jeito. O que mais tem, né, inclusive. Olha nós lá, ó. Tem zumbi fazendo podcast de jogo. Podcast. E legal as falas do Resident Evil 4, né? Em espanhol lá, algumas bem marcantes. Isso. Detrás de ti, imbecil. Que estás fazendo aqui, cabrão? Não pode esquecer do Zumbi Brother, né? O Zumbi Brother, o mercador. Não, é isso. Welcome.
Not enough cash. Eu já falei que vocês podiam dublar jogo, vocês não acreditam. What are you buying? What are you selling? Não, é foda, cara. Resident Evil 4 é forever. Grande finale da minha lista, que não poderia ser diferente. Pra ter desbancado Resident Evil 4, só outro jogo 4. Que é, pra mim, Metal Gear Solid 4. Pra mim é o jogo da vida. Kojima fazendo escola, hein? Cara. Metal Gear Solid 4... Esse sim, diferente de Resident Evil 4, você tem que ter jogado os outros jogos pra você ter a experiência completa. Porque eu não sei se o Kojima fez isso de caso pensado ou se foi uma puta cagada. Mas tipo assim, os três primeiros jogos, ele foi deixando as pontas certas, soltas. Né? Então tipo assim, cada jogo se resolvia dentro da sua própria história, mas deixava algumas histórias soltas que você não percebia que tinha ficado, mas era aquilo ali, ele ia deixando. E aí o Metal Gear Solid 4 vem e ele passa a régua em tudo, e ele vem fechando cada ponta solta da saga e fechando de forma assim, nossa, cada capítulo do jogo é uma experiência, uma emoção, é muito, muito profundo. É um momento épico atrás de momento épico. Né? Exatamente, assim, parece que ele é igual a temporada de Game of Thrones, né? Você tem uma temporada inteira pra você ter ali perto do final o clímax do negócio, né? Parece que ele montou 3 jogos pra que ele tivesse um jogo só de clímax, que é o Metal Gear Solid 4. Então, vou deixar o Leandro falar um pouquinho aí agora, porque ele merece. Assim, não, pode falar, cara. Assim, eu não quero comentar muito agora porque, né? Porque ele possivelmente está em algum lugar da minha lista. Tá certo. Cara, mas é isso aí, Metal Gear Solid 4. Pra mim, assim, Metal Gear Solid como um todo, né? A franquia é fantástica. Mas esse jogo, por ele ter essa sensação de fim, sabe? Ele é muito mais fim do que o Metal Gear Solid 5, com certeza. Com certeza. Ele sabe fechar tudo e cada personagem tem a sua importância e são muitos personagens. E, sei lá, é inesquecível. Fechamento perfeito, né? Exatamente. Fechamento perfeito pra minha lista. É isso aí, galera. Esse foi o top 5 do Demetrio. E agora, que tal o Doss falar o top 5 dele? Portes. Te peguei desprevenido. Tá louco, Carlão. Bom, a proposta, né, do podcast realmente é bem tensa, né? Eleger o top 5 e ainda em ordem, né, como o Carlão mesmo disse, é complicadíssimo. E para piorar ainda, eu elaborei uma lista de jogos assim que além de bons, me marcaram, né? Mas aí eu, relendo ela aqui, vi que só tinha velharia. Porque eu sou um old school gamer, né? Tenho 30 e lá vai pedrada, então assim, eu peguei os jogos desde a época do DOS, né? Então assim, daquela época que você tinha que desabilitar o mouse para ter memória estendida, para você poder rodar o jogo, senão ele não rodava, era uma fase tensa. Velhos tempos. Aí eu corri aqui e falei assim, não, peraí, deixa eu pegar um pouco das minhas experiências recentes também, que não que os jogos atuais não tenham conseguido, né, superar os antigos. Superaram, mas aquela experiência nostálgica continua, né? Marcou minha vida, isso, marcou. Games como Doom, Quake, etc. marcaram minha vida e vai continuar lá para sempre, né? Então eu acabei fazendo uma lista mista aqui na correria, mas eu acho que eu consegui chegar na minha lista definitiva, né? Mas aí, fala então. Games que marcaram. 2 menções honrosas ou mais? 2 menções honrosas. E o top 5? Então, as que menções honrosas assim, foram bons jogos, né? Que me marcaram, principalmente na minha infância. Donkey Kong Country.
Nossa, Eu velho. adorava chegar a sexta-feira pra correr pra locadora e alugar aquele game lá e correr pra casa, chamar os primos e varar a noite jogando com eles, né? Inclusive tem até uma história engraçada pra caramba, cara, do Donkey Kong Country 3. Tava eu e meu primo jogando, estávamos jogando até mais tarde, como de costume, né? Naquela fase da mina, onde tinha os carrinhos, né, que você ficava pulando nos trilhos e tal. E aí, naquela dificuldade toda, acabei morrendo lá no meio da fase, né? E chegou a vez do meu primo, cara. E aí meu primo lá, de repente, o carrinho tá andando assim, caiu no primeiro buraco, primeiro obstáculo que teve, né? Olhei pro lado, cara, meu primo dormindo com o controle na mão, cara. Isso aí já era 2 horas da madrugada. Então, assim, histórias que marcou minha infância, cara. Eu diverti demais nessa época, né? Então é algo que eu não poderia descartar. Donkey Kong realmente não tá no meu top 5, mas me marcou demais. Adorei aquele jogo. Tem também outro Yu Yu Hakusho do Mega Drive também que eu curti demais. Que a gente conseguiu como é que chama aquele multitap? Multitap, exato. Que colocava os 4 controles do Mega Drive, sabe? E juntava aquela molecada e todo mundo jogando, era um jogo de luta muito bacana. E, nossa, aquilo lá era finais de semanas inteiros, só jogando o jogo, cara, era muito bom. Bom, mas vamos lá. A minha lista do top 5, né? Indo de trás pra frente. Realmente, nessa lista aqui eu acabei... não é conflitando, tendo algo em comum com a do nosso amigo Demetrius, né, que é o The Last of Us. Não tem como uma lista de top 5 não ter The Last of Us. Exato. Porque o jogo ele é completo, ele tem uma história bacana, gameplay bacana, os personagens são fodas, então assim, ele realmente é incrível. Como o Demetrius já deu uma esmiuçada no game, eu vou passar já pro meu quarto já. The Last of Us é tudo que o Demetrius falou e vai te marcar. Se você não jogou, recomendo. Tudo e mais um pouco. Tudo e mais um pouco. O meu quarto game, sim, que eu até terminei ele recentemente e até comprei ali as DLCs dele, né, numa promoção recente aí da Sony, né? É o Dragon Age Origins. Eu tinha terminado a história principal, mas tinha ficado uns pontos sem nós, né, o Lerraz? Até a gente tava comentando agora há pouco aí. E eu comprei os DLCs justamente para terminar a história, né? Que é a história do jogo original, vamos dizer assim, sem os DLCs, né? É uma história muito bacana. Tem personagens interessantes e assim, cada um tem um dilema moral, né? Uma origem diferente, assim, como que eu vou te dizer? Porque é um jogo que envolve, além de várias raças, né? Tem todos os dilemas raciais, preconceitos que temos na nossa sociedade real, né? Assim, dilema entre mago e templários, né? Templários. Que geram um conflito e tal. Sim, no caso, eu acho que você mencionou errado o nome aí do jogo. Dragon Age Inquisition, né? Inquisition, exatamente. Inquisition, deixa eu até... Exato, é a correria, né? Já viu? Não, tranquilo. Mas Origins é muito bom também, hein? Recomendo, se não jogar. Excelente também. É foda pra caramba. E assim, além da história, dos personagens, tem também a jogabilidade que é muito bacana. Tem profundo, inclusive, né? Você escolhe a forma como você quer atacar, como você vai montar seu time, se você vai usar um tanque, se você não vai usar tanque, se você vai utilizar guerreiros ou... Tem um modo tático também. Tem um modo tático, então assim, é muito isso aí é legal que tem 2 abordagens, né? Pra quem quer mais ação, não quer usar modo tático, que é só porrada, tem lá. Quem quer um negócio mais estratégico também pode optar por isso. Isso, desde que você não esteja jogando no modo hardcore, Nightmare, né? Nightmare. Se jogar no modo Nightmare é modo estratégia sempre, né? E aquela apertada, rapaz, apertar o botão, como é que era mesmo? É o touchpad, né? É o touchpad. É na hora, filho. O trem apertou, você já dá o touchpad e manda ver. E tem também o craft, né? Eu particularmente gosto muito de games que tem craft, que te força você a
farmar itens, materiais, na verdade, né? Procurar por schematics, né? E força você a explorar o jogo, né? Mais, além de só a história, né? E assim, é um jogo completo, pra mim, ele é mais que merecido um quarto lugar aí na minha lista, né? Legal. Excelente, cara. Agora, o meu terceiro game, cara, é um jogo que eu joguei demais da conta. Joguei quando lançaram, e joguei também quando fizeram como se fosse uma releitura do jogo, né? Eles mudaram a câmera dele. É o Metal Gear Solid 3. Esse pra mim, cara, eu joguei demais, muito bom. A questão da forma como o Kojima contava a história, como ele apresentou os grandes personagens da série, né? Como o Ocelot. E a da boss. E a da boss, o final é incrível, cara, assim, é um jogo muito bacana, cara. Eu tinha, inclusive, o multiplayer, né, foi o primeiro game da série a ter um multiplayer. Vocês lembram? Eu não cheguei a jogar ele, mas ele tinha, né, depois... Peraí, ele foi o primeiro, depois o Metal Gear 4 teve o segundo. Era isso, né? Aí depois, agora o 5 que teve o terceiro online, né? Isso. Tá. Muito bacana, cara. Esse aí realmente me marcou. Agora, eu não podia deixar de mencionar minhas velharias aí, né? Então vamos lá, um gamer de 36 anos tem que lembrar as origens, né? O meu segundo lugar, então, é o Ultima Underworld, eu acho que vocês não devem conhecer, né? Um dos primeiros MMOs de todos os tempos, não é isso? Não, ele não é MMO. Era o Última, só que era MMO, né? Eu joguei o Último Online, mas esse aí... Isso, Último Online. Confundi, então. Esse é da época do DOS mesmo, inclusive ele tinha esses problemas aí de carregar memória estendida ou não. Meus primeiros passos na programação, eu considero como culpado esse game aí. Porque eu chegava a criar aqueles boots de inicialização, sabe? Fazer aqueles menu item... pesquisar para ver a forma de não carregar determinada coisa quando eu quisesse inicializar determinado jogo. E aí eu acho que ele usava uma tal de memória XMS, que, cara, aí você não podia carregar nada, driver de som e tal, você tinha que escolher qual que você ia carregar. Se você carregasse ele completo, você já não rodava o jogo. Então, assim, era chato, mas uma hora eu consegui fazer ele funcionar perfeitamente com o mouse. Cara, o jogo é incrível, assim, a história dele é bem bacana, né? Você é aprisionado numa espécie de uma caverna e tem várias civilizações, né, nessa caverna, e ela meio que é de níveis, né? À medida que você vai aprofundando, obviamente o jogo vai ficando mais difícil, né? Mas você vai tendo a ajuda de outras civilizações, né? Que te passam quest, te vendem armas, etc. É um dos primeiros RPGs assim que me marcou. E uma coisa interessante assim, né, de ressaltar sobre esse jogo é que ele foi um dos jogos que me fez aprender inglês, cara. Na época assim que não tinha internet, não tinha recurso nenhum. Então assim, eu meio que para entender o jogo, para entender o que o pessoal queria, o que eu precisava fazer, cada texto que me era apresentado eu traduzia ao pé da letra, cara. Eu pegava o dicionário que eu tinha do lado. Nossa! Ia ao pé da letra lá. Aí eu falei assim, nossa, é mais ou menos isso aqui. E, cara, deu certo. E eu aprendi muita coisa nessa época, né? Muita coisa de inglês nessa época. Então, assim, Ultima The World é top pra mim. Isso aí eu nunca vou esquecer. E videogame sempre foi a escola perfeita de inglês, né, cara? Sempre. Sempre. Porque faz com que o cara tenha a motivação, né, própria, né, de ir atrás, né? Exato. Diferente lá do professor tá não desmerecendo os professores, né, te pressionando, mano. Exato. Agora, o meu top 1, como não poderia deixar de ser, né, é XCOM. Mas não é esse XCOM das últimas aí, esses últimos lançamentos. Não desmerecendo, são muito bons também. Mas o que me marcou foram dois, na verdade, né? Que me fez pegar gosto pela questão de jogos por turno, etc.
que eles tinham uma jogabilidade muito aprofundada. Era o início do craft, né? Se for parar pra pensar, né? Nos games. Que ele fazia com que você... primeiro nome, né? XCOM, Enemy Unknown. Você controla um time de... um time de várias nações, né? De soldados de várias nações para combater uma ameaça de invasão alienígena. E aí você abatia os UFOs, né? Os OVNIs, os ETs, e se sobrevivesse, assim, o UFO caísse no chão, mas detectavam que não morreu todo mundo, você tinha que ir lá com uma equipe, né, de soldados, né? Esses soldados são de várias nacionalidades, né? Você vai recebendo os recrutas, né? Tem essa parte também do jogo. E você tinha que caçar esses aliens, né? Terminar de eliminar aquela ameaça lá. O aí, combate era tático por turnos, que nem os atuais? Tático por turno, sim. Ele envolvia a questão até de... os games atuais, eles têm, né? A questão de dar reload na arma, etc. Antigamente tinha também, mas só que tinha um diferencial. Você tinha que carregar também nos seus bolsos as munições, cara. Então a munição era finita. Era tensa, assim, cada bolso tem a sua... Vamos dizer assim, você não podia sair carregado de munições. Você tinha que pensar muito bem o que você ia levar e tal. No começo do jogo nem tanto, né? Que você tinha a mochila e bolsa, você podia usar à vontade. Mas à medida que o jogo ia ficando difícil, você tinha que deixar determinadas áreas do seu slot lá, né, para carregar equipamento para capturar alien vivo, para você poder estudar ele, medkit para você curar seus personagens que caíram no chão, né? Ele tinha também essa questão de permadeath, né? Por exemplo, se você perdesse um soldado, né, matasse um soldado seu na missão, cara, perdeu. Morreu. Era hardcore total. Era hardcore total. Então, assim, seu soldado que você evoluiu a velocidade dele, a força dele, a inteligência, né? Porque mais pra frente você vai desenvolvendo equipamentos alienígenas, né? Dos que você recupera nas missões, né? E vai treinando o seu lado psíquico, né? Da questão de você usar controle da mente e não é disrupt, como é que fala? Atrapalhar a mente do adversário, né? Uhum. Isso, fazendo com que ele fique com medo, que ele corra em pânico e tal. E é isso, cara. Foi um jogo que me marcou demais. Eu zerei ele trocentas vezes. E a sequência dele, o Terror from the Deep, também joguei pra caramba, zerei trocentas vezes. É um jogo que me marcou, cara. Realmente fantástico. É isso aí. Esse aí foi o top 5 do DOS, galera. E agora vou falar o meu. Deixar o Lerrais por último dessa vez. Bom, cara, igual vocês já mencionaram aí, é extremamente difícil fazer uma lista dessa, né? Eu tenho... talvez uma lista de top 10 seria bem mais fácil. Mas top 5 realmente é apertado para colocar tudo que a gente quer falar ali. Mas vou falar primeiro as minhas menções honrosas. E eu não poderia deixar de fora Fallout 3. Não sei como que eu não coloquei no top 5, mas foi com dor no coração que ele ficou nas menções honrosas. Mas, cara, Fallout 3 é vida, né? Eu joguei ele num notebook, não joguei nem no PC, e foi alguns anos depois que ele tinha sido lançado também. Foi na época que eu comecei a jogar jogos diferentes, por causa de um outro jogo que vai estar na minha lista também. Mas eu joguei aquilo, e a liberdade que você tem em Fallout 3, as possibilidades, a craftação, igual o Dawes mencionou, os diálogos, né, as diversas histórias ali paralelas que você vai fazendo, aquele mundo gigantesco, você ir caminhando e descobrindo segredos e essas coisas, cara, é simplesmente extremamente envolvente. Eu já tinha jogado os Fallouts anteriores, mas não tinham ficado tão marcados, né? Apesar de que Fallout 1 e 2 e até o Tactics é fantástico. Mas a hora que eu joguei Fallout 3, depois de 100 horas de jogo, eu falei, puta merda, como que eu não joguei isso antes?
né? Porque realmente me marcou demais da conta. E eu joguei nos primeiros meses que eu mudei para os Estados Unidos, então assim, foi uma das formas de escapar dos problemas, da solidão do dia a dia. E dessa mudança drástica de aí país. você foi pra solidão no Wasteland. Pois é. Mas é uma das formas de escapar da vida real e ir pra vida do Wasteland lá, que não tinha mais nada também, né? Mas é isso aí, cara. Fallout 3 pra mim vida. É vida. E lógico que assim, eu também não ia deixar de fora, não tem como, né? Deixar de fora o que vocês já mencionaram aí, The Last of Us e outros jogos aí também que vocês já falaram. Mas um outro menção honrosa que eu quero falar, também já entregando a minha idade aí, é Final Fantasy VI. Que é do Super Nintendo, né? De 1994. Nossa, isso era bom. Quem hoje em dia fala que Final Fantasy VII é o melhor jogo da série Final Fantasy é porque não jogou o 6. O Final Fantasy VII chegou um pouco depois e pela idade do gamer hoje, né, atende uma gama muito maior de gente. O 6, já, por ser um pouco mais antigo, por ser do Super Nintendo e tal, não foi todo mundo que jogou. Mas é o 6 que introduziu uma série de mecânicas aí que a gente hoje em dia acha que é normal, mas é o 6 que introduziu, né? O 6 tinha uma quantidade de personagens assim fantástica e absurdamente interessantes, né? Principalmente os dois protagonistas, a Terra e o Celes, assim, da série Final Fantasy. Se vocês verem eles ouvirem os dois, verem os diálogos, as conversas, o desenvolvimento do personagem ao longo do jogo, vocês vão ter certeza que são os melhores personagens da série Final Fantasy. E o mais importante, o melhor vilão da série Final Fantasy também tá no 6, que é a Kefka. E assim, memorável. E acho que o que eu mais gosto do 6 é porque ele é adulto, ele é uma história adulta. Então ele lida com coisas não só amorzinho e relacionamentos e tal, mas ele lida com perda trágica de um ente querido, ele lida com suicídio, ele lida até com valores familiares, éticas, regras de guerra, o que significa estar vivo, umas coisas bem profundas assim, né, quando você joga. E além dele ter uma série de atividades extras aí que os outros anteriores não tinham, e depois a Square continuou isso no 7, no 8 e nos jogos pra frente. Então Final Fantasy VI me marcou demais da conta. Ô Carlão, mas agora eu tô muito curioso com a sua lista, cara. Eu achei que essa aí estaria com certeza no top 5. Cara, é difícil, porque assim, se eu fosse pegar por tipo, vou dar nota pra esses jogos e vou botar no meu top 5, né? Aí Final Fantasy com certeza estaria lá em cima, mas Final Fantasy VI estaria lá em cima, mas não é difícil, porque não é a mesma experiência que eu tive com certos outros jogos. Mas enfim, vamos lá. O meu número Fallout 5, também eu fiquei de cara. O meu número 5 pode surpreender muita gente, mas é o World of Warcraft. Olha, nossa, surpreende. O World of Warcraft, cara, pra mim, eu sei que não é o melhor jogo da face da Terra nem nada, mas pra mim é e sempre será um dos melhores jogos de todos, porque é igual uma coisa que o Doss falou e que pra mim foi muito verdade. Foi o jogo que eu aprendi inglês. Eu fiz 10 anos de escola de inglês e eu não aprendi inglês da forma que eu aprendi no World of Warcraft, porque a gente fazia chat no Ventrilo, no TeamSpeak da vida, e eu conversava com os americanos, a gente fazia as raids e as dungeons junto. Então assim, era um servidor americano que eu entrei, né, a primeira vez, então assim, eu aprendi demais, aprendi com eles, os caras me ensinavam, me corrigia ou me zoava, essas coisas. Então assim, aprendi muito essas coisas. World of Warcraft tem uma sensação de comunidade, de comprometimento ali quando você está numa equipe, num clã, numa guilda, né, fazendo coisas juntas, muito grande, que eu nunca tive em nenhum outro jogo. Negócio de tipo, às 6 horas eu tenho que estar online porque a gente vai invadir o castelo tal para enfrentar tal monstro e tentar ser o primeiro do servidor a fazer isso, sabe? Esse tipo de coisa eu nunca tive em nenhum outro jogo na vida. Então assim, era uma sensação de comunidade, de comprometimento muito grande. Eu inclusive tenho contato com algumas pessoas que eu conheci naquela época até hoje, né? E eu acho que o mais importante é que o WoW também, a Blizzard, ele tem 12 anos já o jogo, né? Então assim, ele vem se reinventando muitas vezes, né? Muita gente critica que mudou demais e tal, mas eu falo graças a Deus que mudou, né? Porque o jogo não pode ficar lá no passado, ele tem que se adaptar
ao moderno, né? Então, assim, ele tem de tudo para todos os gostos, sabe? É uma experiência absurdamente completa, complexa. Tem coisa hardcore, tem muita coisa hardcore para quem quer ser hardcore no jogo. Tem muita coisa tranquila para quem quer jogar só algumas vezes por semana, né? Então, assim, tem de tudo para todo mundo. E assim, é uma das experiências de game que mudou minha vida, praticamente, né? Eu acho que talvez, não vou dizer que foi o que me motivou a mudar pra cá, nem nada, mas assim, só de saber o inglês, só de ter aprendido o inglês, de ter conhecido a língua, de ter contato com o povo daqui, né, pode ter me ajudado a tomar a decisão de mudar de país, né, que é sempre tão difícil. Mas é isso aí. Esse é o meu quinto lugar. E no meu top 4, eu vou ter que repetir um aí que vocês já falaram, que é o Metal Gear Solid 3. Pra mim não tinha como ficar de fora. E o Lehais também me introduziu sem Opa! sem querer. Esse Lehais. Tô introduzindo em todo mundo. Aí, mas o Lehais me introduziu à série Metal Gear recente, porque eu tinha jogado até o Metal Gear Solid 2 no passado, mas era assim, eu ia pra casa do meu primo, via ele jogar, então assim, não cheguei a pegar no controle e jogar de verdade, né? Então, recentemente, uns 2, 3 anos atrás, o Lehais me forçou de novo a jogar, e aí eu joguei o 2, o 3 e o 4 em seguida, e a gente jogou os 5 juntos, e o 3 realmente me marcou, assim, absurdamente, cara. Eu acho que principalmente porque, não desmerecendo o 4, nem o 2, nem o 5, mas eu acho que o 3 é uma história muito fechadinha, sabe? Ela tem começo, ela tem início, meio e fim, sabe? Por mais que deixa umas pontinhas abertas, mas o principal dela ali é muito fechado. Então você tem aquela experiência completa de jogo durante as 20 horas dele, 15 horas dele, sei lá quanto tempo demorou. Você tem aquela experiência completa de uma vez, sabe? Você não tem que, e agora? O que vai acontecer com o Solid? Ou o que vai acontecer com o Big Boss? Ou alguma coisa assim, sabe? Tá tudo explicado ali naquele ponto. O resto, depois disso, ou foi explicado antes, ou é amarrado com mais coisa ainda no 4, né? Igual o Demetrio falou. Mas o 3 pra mim foi isso, cara. Mas, sem contar que aquela história complexa pra caralho também, né? Igual o Kojima sempre tem mania de fazer. Sempre. Uma história Sempre. emotiva, né? Bonita. E as batalhas de chefes que pra mim não tem igual, né, cara? Memorável. Não tem igual. Realmente. Aquele chefe do Sniper lá, nossa, The End. o The End, cara. Absurdamente fantástico. Sem falar que é genial, né? Genial. Os Genial. easter eggs. Se é que a gente pode chamar de easter egg, né? Aquela questão lá de adiantar a história. Matar ele antes, adiantar a história, o relógio do console. Ainda tem ele isso, morre. né, cara? Nossa, É verdade. genial. Várias formas de matar ele, muito foda. Mas o Metal Gear 3 me marcou demais, então. E o meu top 3, terceira posição, vou ter que voltar para as antigas aí também. E vou ter que lembrar do Super Mario World. Super Mario World, cara. Eu acho que foi o primeiro jogo que realmente me viciou, sabe? Eu acho que eu já tinha jogado alguns joguinhos antes, a gente começou lá no Atari, e Nintendinho e tal, Super Nintendo, mas a hora que eu peguei o Super Mario, cara, e aquele negócio de que tinha segredos dos mapas, você abria caminhos aleatórios, caminhos diferentes, né? Passava uma fasezinha lá, tinha 2 caminhos, você tinha que descobrir como que abria o segundo, né? E voava lá em cima e subia em cima da plataforma para abrir uma chave secreta lá e não sei o que. Cara, aquelas coisas me fascinaram. Genial. Me fascinaram. Fala assim, não é possível que um jogo pode ser tudo isso, sabe? Não é simplesmente passar uma fase, passar e acabou, sabe? E enfrentar o chefe no final. Tinha todo um universo ali de coisas para serem descobertas, sabe? E na época não tinha internet, não tinha essas coisas pra gente saber facilmente como que achava, né? Então, na raça, exato. Muitas vezes também envolve a questão familiar, né? Que você joga com primos, joga com irmãos, joga com a família e vai descobrindo junto, né? Muitas vezes a gente tinha um videogame só na família inteira, então ia todo mundo jogar na casa de alguém, né? Então, uma hora passava o controle pro outro para jogar e tal. E eu acho que Super Mario também, eu acho que é uma aula de design, assim como o Demetrio mencionou o Mega Man X. Eu acho que Super Mario World é uma aula também para quem quer desenvolver jogos de plataforma, jogos 2D. E se você jogar hoje em dia, o jogo não envelheceu. Ele é muito, ele é muito superior a muita coisa que sai no mercado aí moderna,
né? Então, assim, me marcou demais por causa disso também, sabe? Mas é isso aí. Só comentar uma coisa do Super Mario. Que como eu comprei, ele veio junto com o meu Super Nintendo, eu comprei o Super Nintendo e veio a fita, né? Então aí veio um livreto, que eu não sei se vocês chegaram a ter, que era o livreto que explicava tudo do jogo, o que eram os itens, os inimigos e tal. Contava um pouquinho da história, né? E aí tinha uma parte mais pro final, na parte de itens, que tipo, falava todos os itens, o que era. E aí tinha uma última frase assim, falando, mas você tem que ficar muito esperto, porque existem muitos tesouros escondidos e tal. Cara, isso aí me marcou de um jeito, cara, porque o tempo que eu fiquei jogando Super Mario, essa frase nunca saiu da minha cabeça. O que tinha mais escondido lá, sabe? Então eu... do tempo todo jogando e procurando, e depois eu fui saber que tinha as fases da estrela e que tinha um monte de coisa a mais. E realmente Super Mario é foda. Cara, e assim, eu sou fascinado por segredos. Eu acho que pelo o Mario World ter sido o primeiro que me fez a realmente procurar as coisas, tentar descobrir sozinho e tal, eu acho que me marcou demais por causa disso. Porque hoje em dia, né? Hoje em dia é tão fácil, você vai no YouTube, você vê todos os segredos lá no canal do Power Pixel, no PS3 Trophies ou na outra qualquer GameFAQs da vida, você descobre todos os segredos dos jogos que você quiser, né? Na época não tinha isso, então por ter sido o primeiro me marcou demais. Mas é isso aí. Vou falar do meu top 2 e do top 1. O top 2 é um jogo que a gente já mencionou aqui demais, que eu já falei dele demais, uma franquia inclusive que eu queria que podia voltar, que é Chrono Trigger. Chrono Trigger pra mim inesquecível, cara. Eu não joguei na época que foi lançado, porque eu não lembro não sei se vocês lembram, mas na época era muito difícil achar JRPG pra alugar, né? Não só pelo tempo que você gastava pra zerar o jogo, você não podia ficar com a fita há muito tempo, né? Então, mas também porque era um jogo do Japão, né? Então demorava a chegar nos Estados Unidos e ainda demorava mais ainda a chegar no Brasil. Né? Então assim, era muito difícil de achar JRPG para alugar, mas no dia que eu finalmente vi esse jogo na prateleira da locadora, né, que foi alguns 2 anos depois, eu acho, e eu vi aqueles personagens desenhados igual Dragon Ball, na hora eu fiquei fascinado, cara. Eu falei, eu preciso alugar esse jogo na hora. Aí na realidade eu cheguei a comprar, né? Aluguei, acho que joguei alguns dias e comprei. Eu achei que ia ser um JRPG normal, assim, igual eu já tinha jogado os Final Fantasy anteriores e alguns outros e tal, mas cada hora do jogo só me surpreendia, cara. Aquele esquema de viagem no tempo, o sistema de combate que todo mundo tenta imitar hoje em dia, né, com combos, o ATB, né, os monstros que você vê no cenário não tem encontros randômicos, né, aqueles personagens absurdamente carismáticos e aquela história que não sei nem o que falar, é absurdamente inteligente, fantástica. Não é tão adulta igual o Final Fantasy VI. Talvez a história do Final Fantasy VI me agrada ainda mais, mas o Chrono Trigger me marcou mais. Eu sou fascinado também com essa questão de viagem no tempo e outras épocas e tal, e a forma como você vai pegando personagens ali de cada época e vai montando sua party, né? Aquele trem, eu acho que ainda tá pra nascer um JRPG que chega perto do primeiro e do segundo da minha lista aqui hoje em dia, sabe? Mas é isso aí, Chrono Trigger. E pra fechar, o primeiro da minha lista é Suikoden 2. Infelizmente eu tive que pôr a Konami no topo. Por mais que eu não goste. Por mais que eu tenha uma certa raiva com a empresa atualmente, mas a gente tem raiva justamente por causa disso, né? Porque um dos jogos favoritos nossos, o Demet também tinha Konami aí na lista dele, né? O DOS também tinha. Os jogos favoritos nossos, a gente sabe que agora vai dar tudo merda, né? Ou não vai sair nunca mais, ou vai virar um Metal Gear Survive, igual a gente viu recentemente. Pachinko, exato. Mas o Suikoden 2, cara, mexeu demais comigo. Foi lançado no PlayStation 1, né, em 99, então ele é um pouco mais recente aí. Eu já tinha jogado vários Final Fantasy, já tinha jogado o Chrono Trigger e muitas outras coisas, mas a complexidade do Suikoden 2 está em outro patamar, cara. A quantidade de atividades paralelas que você tinha, de sidequests e de minigames e tal, era absurda. Eu já até mencionei para vocês, eram 108 personagens.
Então, tipo assim, você construía seu castelo, ia achando gente. Cada pessoa que você achava no cenário, você tinha que fazer um side quest ou descobrir alguma coisa que você tinha que entregar para aquela pessoa, para ela poder vir participar da sua equipe, né? Tinha batalhas táticas também, além das batalhas por turnos normais de JRPG, né? Você montava suas parties igual o Fire Emblem atualmente, igual o Final Fantasy Tactics e tal. Então tinha essas duas combinações de jogo, né? E também era de uma época que a gente não tinha facilidade nenhuma de achar guias ou dicas, né? Então, cara, foi um dos primeiros jogos que eu comecei a escrever tudo no papel, sabe? Eu ia num personagem que eu sabia que eu podia contratar aquela pessoa pro meu castelo, eu anotava o que ela falava para eu poder sair no mundo procurando o que ela precisava, sabe? Muitas vezes não era uma coisa óbvia. Muitas vezes você precisava ter uma outra pessoa na sua party para ela reconhecer essa pessoa e tal, e poder aceitar ir pro seu castelo. Então, tipo assim, e pensa isso multiplicado por 108, né? Então, assim, então me marcou demais da conta. Tá no meu top 5, tá no primeiro do meu top 5, eu sei que é difícil escolher o primeiro, mas tá no primeiro do meu top 5 pela época também, porque foi uma época que a gente, pelo menos eu tava prestando vestibular, dificuldade de entrar na faculdade, aquela pressão toda de adolescente, virando jovem aí e tal, né? E, então, assim, na net, essas coisas, trabalhando. Ela era a sua válvula de escape. Era a minha válvula de escape. Então, tipo assim, eu acho que me marcou um pouco mais que os outros, mas assim, bem pouquinho. Mas é isso aí. Esse foi o meu top 5, galera. E Lerrais, fecha pra nós com o seu. Fechar com chave de ouro, né? Já que você introduziu tanto, né? Já que você introduziu tantos jogos na nossa vida. Introduzo mesmo. Não vira não que eu introduzo. Maria. Uau. Cadê o Fred? Cadê o Fred nessas horas? Começando pelas minhas menções honrosas, assim, só dizer que realmente é muito difícil fazer uma lista dessa. Se fosse top 10, também seria muito difícil. Sempre é difícil, né? Mas top 50. Top 50, top 100. Não, nem tanto. Não, mas eu tenho 3 menções honrosas que eu vou falar muito rápido aqui. Uma é o mais antigo da minha lista toda, é Alex Kidd. Alex Kidd in The Enchanted Castle. Do Mega Drive. Eu fui um jogador de Mega Drive mais do que um jogador de Super Nintendo. E Alex Kidd foi um dos principais jogos da minha infância. Mais ainda do que Sonic, que eu gosto pra caramba. Então, eu gostava demais do jogo, era muito legal. E eu lembro muito do Jokenpô, né? Do Pedra, Papel, Tesoura que tinha no jogo. Isso era um destaque. Outra menção honrosa é uma que o Carlão já falou, que é o Fallout 3. Fallout 3 é vida, cara. Mas como, cara? Tô muito espantado. Eu esperava esse jogo na lista de vocês dois. Pois é, cara. É difícil. É muito difícil, cara. Mas virou menção Fallout honrosa. Infelizmente. É difícil demais escolher isso, cara. Puta que pariu. Mano, War Never Changes. War Never Changes. Até arrepiei aqui agora. Mas Fallout 3 é muito épico. Eu gosto muito daquela sensação mesmo de solidão na Wasteland. Você andar e encontra um bicho mutante, bizarro e mata, e aí você tá sozinho. Você e o Dogmeat, né? O cachorro. Dogmeat, claro. Nossa, fantástico. Assim, Fallout 3 pra mim é o melhor Fallout que assim, dos que eu joguei, né? Sem dúvida nenhuma. Não precisa nem jogar Infelizmente os outros. eu não joguei os outros, né? Os primeiros. 1, 2 e aquele Tactics antigão, né? Eu comecei a partir do 3. Aquele Brotherhood of Steel, inclusive dos antigos, é sensacional. É verdade. Também não joguei, infelizmente. Não sou tão old school, não, viu? Que isso, você falou. É novinho. Ele colocou Alex Kidd só pra disfarçar a idade, tenho certeza. Olha só. Só pra disfarçar os 18 anos dele. Não, zoeiras à parte. Um outro terceiro menção honrosa aqui que eu gostaria de falar muito rápido é Mass Effect 2. Que pra mim é disparado o melhor da trilogia. É o melhor RPG, melhor jogo de ficção científica que eu já joguei. Eu não considero Metal Gear nessa lista de ficção científica, tá?
Sim. Metal Gear é ficção Kojima, né, cara? Metal Gear é uma coisa à parte de ficção tudo, né? Kojimística. Metal Gear é uma categoria separada. Mas Mass Effect 2 é épico. É só isso que eu tenho a dizer. Infelizmente ele não é o fim da história, né? Fica uma coisa aberta pra terminar horrivelmente no terceiro. Mas o 2 é muito fechadinho, mesmo assim. Ele tem uma história dele e cara, ele é perfeito do início ao fim. Personagens muito marcantes e... enfim, foda. Agora começar com o top 5. Um jogo aqui que todo mundo já vai saber que eu colocaria no top 5 é Legacy of Kain Soul River 2. Esse sim. Legacy Foi of Kain? difícil. Não, eu sabia que ia ter. O Demetrio fez a piada primeiro que eu. Os caras estão disputando quem faz mais rápido. Sempre eu menciono essa porcaria, né? Aí tem os caras fazer graça, né? Prontos, né? Para zoar. Quem quer que seja. Né? Bom, foi difícil escolher um da série, mas minha escolha fica com Soul River 2. Primeiro porque ele é um dos jogos da série que tem o foco no Raziel, você controla só ele, e é um personagem que eu curto muito. E segundo porque eu joguei principalmente ele, sim, várias vezes, repetidamente. A história dele é muito reveladora, a história da série é toda muito complexa, a história do 2 especificamente revela várias coisas, várias tramas. Acaba revelando até uma surpresa quando você joga a primeira vez, que é blow mind total quando você vê. Ele envolve até viagem no tempo. Raziel vai lá pro passado e descobre várias tretas acontecendo. Isso me interessa. Pois é, eu lembrei de você aí falando da viagem no tempo em outro jogo aí. Te indico aí, Soul River 2. Beleza. Tem outro personagem nele muito fantástico. Só no 2, ele é um cara do passado, chama Janos Aldron. Eu até tentei usar esse nickname, esse Janos, em alguns jogos. Isso não ia em dar alguns certo. MMO. Só que ele tava sempre sendo usado. E aí eu acabei inventando o Lehaz, então, que é baseado no Raziel, né? Como vocês podem perceber, então dá pra imaginar o quanto que eu gosto dessa série. O meu quarto jogo é muito recente. Acho que é o jogo mais recente de todas as listas aqui, talvez. É o The Witcher 3. Não. Mighty Number 9. Infelizmente eu não coloquei ele na minha lista, Demet. Que pena, né? Pera, nós estamos fazendo um top 5 ou um último 5? Top 5 ao contrário. Top 5 ao contrário. Sacanagem. Não, é o The Witcher 3, lançado ano passado, 2015. E assim, o que falar, né? O jogo tá muito recente, já tá na cabeça de todo mundo aí, muito jogado. Épico é o que define ele. Mas ele é fácil, o melhor RPG que eu já joguei. O que eu gosto muito é que é muito bem acabado, muito caprichado nos detalhes. Decisões, eu acho aquilo muito foda, porque você acaba gerando caminhos muito diferentes e isso torna a experiência mais pessoal, né? Que você vai moldando a história mais ou menos do seu jeito. Mais ou menos, né? Porque não é tão aberto assim, né? Mas ele molda muito bem essas decisões e os caminhos que geram. E acho que eu gostei, ele é muito marcante pra mim, mais ainda porque eles usam muito referências dos livros. Então, eu li, né, alguns livros, e a impressão que eu tenho é que a CD Projekt, ela conhece aquele material de origem que ela usa ali do início ao fim, de cabo a rabo. Eles usam referência tão pequena, mas que faz todo sentido e que poderia passar muito despercebido, muito fácil. Só que quando você nota, cara, nossa, é muito foda. Você dá uma surpresa e você... Sozinho eu ficava aqui jogando e falava, nós lembrado disso. Fenomenal. Os livrinhos, né, cara? Tanto detalhe. Exato. No livro. Putz, cara. Não,
coisa tão besta, lá em Pomar Branco, no início tinha uma referência já. O Geralt chegava numa herbalista lá e ela falava do templo de Melitele, que é onde o Geralt ficou um tempo durante os livros. Falava da mamãe Nenek lá, que era uma mulher desse tempo. Muito foda, cara. Enfim. E Gwent também, né? Nossa, exatamente, boa, nossa. E o nosso Gwent para as nossas vidas. Os DLCs, as expansões absurdamente fantásticas. Né? Putz, fantástico demais. Blood and Wine, que dá um novo final, cara. Mas eu tenho uma pergunta pra você. O The Witcher 3 tá na sua lista porque você tirou foto com a Shani, com a... Ah, meu Deus! E com a Triss na BGS? Não é por isso, não. Assim, depois a gente, incrivelmente, não tá me pagando pra falar isso. Tá bom, então. Mas eu concordo, realmente. Estaria no meu top 10 facilmente. É justo. Esse foi meu quarto, né? O terceiro jogo já apareceu na lista de outros aí. Acho que é um que tá na lista de todos, né? É o The Last of Us. Quer dizer, tava só na sua menção honrosa, né, o Carlão? Tava nas minhas menções honrosas. Mas assim, todo mundo falou, né? Esse aqui não tem como, é unânime mesmo. Além do que do que vocês já falaram aí, né? Que o jogo é foda. Visualmente, detalhes nos cenários, personagens, gameplay é muito bom, funciona bem. Agora, assim, o destaque pra mim e pra muitos, claro, é a forma como essa história é contada e a forma como ela consegue te atingir emocionalmente, né? Que ele faz isso perfeitamente. E aquele final que é meio ambíguo é a cereja do bolo pra mim. É o topo de tudo ali. Depois de zerar, eu fiquei um tempão pensando sobre o que aconteceu, sobre o que o Joel fez. Ele acabou mentindo lá pra ela e tal. E assim, eu pelo menos cheguei à conclusão que eu faria o mesmo. A gente acaba se colocando na pele dele, pensa bem o que ele fez e tal, e a gente vê que aquilo é o que um pai, né, faria. Ele não é o pai da Ellie, mas ele, durante toda essa história que eles passaram junto, ele acabou se tornando um pai, né? Acabou tendo ela como filha. Acaba isso sendo é muito foda. O próprio conceito de mundo, né? Tipo assim, não, mas ele deixou... Tipo, ele fez aquilo e deixou de salvar o mundo. Não, ele salvou o mundo, né? O mundo dele, que é ela. Exatamente, perfeito. É foda demais isso aí, cara. Perfeitamente colocado. É muito foda. Demetrio, o seu talento pra frases de impacto e trocadilhos é absurdo. Obrigado. Até anotei essa aqui. Olha só, velho. Bom, continuando, meu segundo colocado, esse achei que alguém mais teria falado, teria colocado em lista, em menções honrosas, mas infelizmente não. Esse povo aqui tá muito paia. É o jogo mais antigo da minha lista, do top 5 pelo menos. Não, do top 5. Do top 5. Não é no nível do Alex Kidd, mas ele é de 98, é o Legend of Zelda Ocarina of Time. Eu tenho praticamente o caso de amor com esse jogo. Já joguei ele tanto que eu tenho um mapa de Hyrule na cabeça, eu sei exatamente onde... Os caminhos ali de Hyrule, pelo menos. Não dos templos, né? Porque aí já é demais. Mas... a experiência que eu tive jogando ele foi... Cara, foi uma das melhores da minha vida. Eu já comecei jogando na casa de um amigo, porque eu nunca tive um Nintendo 64. Mas anos depois eu acabei jogando ele várias vezes no PC com emulador. E acho que o principal destaque dele, o que torna ele mais épico do que tudo pra mim é a música. O gameplay sonora fantástica. Exato, a trilha sonora é fantástica, assim, e o gameplay tá diretamente ligado à música. Você tocar a ocarina, você ter várias funções com a ocarina, né? Você muda o tempo do dia, você desbloqueia uma sala na sala do templo, lá no templo do tempo. Templo do tempo, né? No templo do tempo.
Mas isso aí era... tempo do tempo. Mas isso aí era o Chanda, dessa obra de arte que é esse jogo, cara. E uma coisa legal é que ao longo dos anos que eu fui jogando ele várias vezes, que eu fui descobrindo mais coisa dele, porque na época era muito difícil de achar coisa na internet, né? Se é que tinha internet, sei lá, eu nem sei se eu tinha acesso, nem lembro. Então, eu fiquei vários anos voltando. Eu não sei se vocês lembram, quem jogou se lembra, né? Que tinha uma espada especial, que ela era gigante, e até impedia o Link de usar o escudo. E aí, pra pegar ela, cara, era uma quest gigante. Você tinha que fazer um tanto de tarefa, pegar um tanto de coisa. Você pegava uma peça que você levava pra um lugar no topo do vulcão, que aí virava outra parte da espada, e aí você levava de volta para outro lugar, e algumas coisas tinha tempo pra você fazer, você tinha que sair correndo, desesperado. E essas coisas assim é o que faz o jogo ser foda. É isso aí. Correr atrás das galinhas também. Correr atrás das galinhas. Correr das galinhas também, porque elas ficam griladas, né? O Link tem um caso de amor com as galinhas, cara. E pra finalizar, meu primeiro jogo é Metal Gear Solid 4. Você pensou duas vezes antes de falar isso, não? O 3 não, ou 4? assim, 4. Metal Gear Solid Trato. É muito, 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 muito difícil escolher um Metal Gear só. E eu fico... Quando eu for escolher o top 1 Metal Gear, eu fico muito indeciso entre o 3 e o 4. Porque é o que o Carlão falou, é o que eu penso também, que o 3 é uma experiência fechada. Então uma pessoa que nunca jogou os outros não vai precisar jogar os outros. Ele pega o 3, ele vai achar foda aquilo ali, vai ter aquela experiência perfeita. Agora, o 4 é totalmente exigente dos outros. O Demetra até mencionou também isso. E, assim, como eu joguei os outros, então whatever. O 4, cara... aquele jogo é perfeito. Eu não consigo ver um defeito nele. Um defeito sequer, não sei. Eu choro toda vez que eu jogo ele. Aquele final é triste, é emocionante. Ele é... assim, é uma dedicação, é um jogo dedicado aos fãs, né? É isso, só fanservice o tempo todo. Uhum. É momento épico o tempo todo. Aquela visita a Shadowmost que começa com a música The Best Is Yet To Come. Puta que pariu. Aquilo lá é fantástico. E o aí depois mandando trocar o CD. Nossa, easter egg foda. Não, cara, a mesma fase, o ato 4 é orgasmo atrás de orgasmo. Você fica louco naquele negócio. É um monte de memória tocando. E aí, cara, no final, você vai e luta contra um Metal Gear Ray. E você tá dentro de um Metal Gear Rex. Puta que pariu. Não tem base isso aí, cara. Não tem base. Ele levou essa experiência Metal Gear a um novo nível. E não acaba nisso, né? Depois ainda tem uma luta no braço contra o Ocelote que tá... Então... Cara... e todas as cenas do Raiden, cara. Exato. Nossa, o Raiden fantástico. Nossa, velho, o Raiden nesse jogo. Puta que pariu, filho. Puta que pariu. O tanto que o pessoal não gostava dele no 2, apesar de eu ainda gostar, eles queimaram a língua nesse 4, cara. Porque o tanto que ele é foda. Mesmo. Certeza. Cara, a cena deles fugindo daquela base subterrânea, que você tá pilotando o Metal Gear Rex e o Raiden tá do lado, ele vai assim, pendurado, sabe? na frente. Ele vai agarrado no Rex, assim, nossa, velho. Nossa. Não, e a cena que corta a tela no meio, tem uma do Raiden, né, enquanto o Raiden luta com o Vamp. Com o Vamp. Você com o Snake, Solid Snake, né, Old Snake, você tá lutando contra um monte de geckos lá, né? E o Carlão falou, aquela batalha final contra o Ocelot,
Puta que As pariu. músicas vai mudando, cara. E o Kojima, né, faz o título aparecer embaixo, né? Tipo, entre parênteses aparece o nome do jogo. Tipo, o nome da música e o nome do jogo que aquela música tava, né? Não, e a personalidade do Ocelot vai mudando. Exato, cara. Com o jogo também. Senhora. Como é que sai isso da cabeça de uma pessoa só? Eu não consigo entender. Aí no final, só pra acabar com tudo, ele ainda faz um You're pretty good. E aí morre. Puta que pariu. Melhor batalha de chefe da vida é aquilo lá. Não tem outra. Enfim, esse é meu top 5. É isso aí, galera. Então é isso aí. Esses foram os nossos top 5 da vida. Espero que vocês tenham gostado. E agora, pra gente fechar o podcast, a gente vai falar um pouquinho do que estamos jogando ou fazendo aí na última semana, que foi bem corrida com a BGS. E Doss, conta pra gente, o que você divertiu aí você essa semana? Essa semana foi um pouco meio corrida demais, né? Cheio de emoções aí, descobri várias coisas que vão mudar minha vida aí pelos próximos resto da minha vida, né? Minha esposa, descobri que ela tá grávida. Olha só, tá véio, parabéns, rapaz. Mais um membro da família. Parabéns, velho. Mais um gamer? Mais um gamer, com certeza. Gamer, tanto menino quanto menina, né? Ainda não sabemos ainda. E entre as correrias aí, tô achando um tempinho pra terminar os DLCs lá do Dragon Age Inquisition. Inquisition, hein? Aí. Inquisition. Pensei bastante, falei Inquisition. Não soltar um Origin de novo. E tamo aí. Tô agarrado nesse aí. Legal. Os DLCs são muito bons, né, cara? Muito bons. Eu ainda preciso jogá-los, mas são muito bem recomendados mesmo. E Demetri, conta pra gente dessa semana aí, o que você jogou, o que você fez de bom? Essa semana foi uma semana muito agitada pra mim. Enquanto o Leandro tava lá na BGS, eu também viajei, que teve a formatura da minha irmã. E eu acabei que, não joguei quase nada mesmo essa semana, porque o tempo foi curto. Mas pra não deixar a peteca cair, eu vou indicar uma HQ que eu li essa semana, que chama-se Animosity. É uma HQ que infelizmente é só para leitores que conseguem ler inglês por enquanto, porque ela ainda não tem previsão de chegar aqui no Brasil. Ela está nos States. Para quem quiser ler ela aqui no Brasil, a melhor indicação é pela Amazon. Tem a Comixology, que é uma plataforma para leitura de HQs online, né? Você compra por um valor bem mais baixo do que seria a edição na banca, para você poder ler no seu tablet, no seu celular ou no seu computador. Então fica aí minha dica. Pra quem é fã de Last of Us, olha só a referência que eu vou fazer. Olha só. Olha o cara fazendo a gente ler Já tô notando HQ. aqui. Assim, não, mas é importante falar que a premissa é bem diferente. Tipo assim, a história de um dia pro outro acontece um evento ainda inexplicado na HQ, que todos os animais do planeta ganham consciência. E começam inclusive a falar e tal. É um negócio meio que a princípio soa como meio magia, assim, sabe? Mas basicamente, você imagina o que o mundo animal tem contra ou a favor da raça humana. Fudeu. Exatamente. Então, assim, ele tem uma pegada pós-apocalíptica nesse sentido, e aí ele vai contar a história de uma menininha e do cachorro dela, que gosta dela ainda, e os dois precisam viajar pelo país pra fazer... tipo Last of Us nesse sentido, sabe? Eles têm que ir pra algum lugar, cumprir alguma missão específica, e aí nesse meio do caminho eles vão encontrar todo tipo de animal e todo tipo de situação de perigo e etc. Então é uma aventura que tem um pouco de horror, tem sangue, e os desenhos são do Rafael de la Torre, que é um artista brasileiro que é foda pra caralho. Olha só. Um dos melhores artistas brasileiros, na minha opinião, hoje em dia. Então, cara, super indico. A primeira edição saiu agora e
com certeza vai rolar aí e eu espero ver. Tipo, tá sendo muito bem recebido, tá nos tops, assim, junto com The Walking Dead. E vai bombar e a gente vai ouvir muito falar disso ainda. Animosity. Fica legal demais. Top. Bem legal. E Lerrais, o que você tá jogando essa semana? Tive pouco tempo pra jogar, né? Teve a BGS, joguei um pouco lá. Joguei uns jogos interessantes. Mas nesse tempo depois da BGS, eu consegui jogar um pouquinho dos DLCs de Dragon Age Inquisition. Também tô fazendo que nem o DOS. Comprei a versão lá e tô jogando. Comecei por um DLC lá, o The Descent, né? Que conta uma história lá nas estradas profundas. Estes DLCs são todos de história mesmo, né? São. Single player mesmo. Isso. Saquei. Tem uns outros a mais lá, né, DOS? Só que. Tem uma cacetada, mas eu acho que a maioria é de armadura. Isso. Tá, entendi. Montarias cavalo, novas. Isso. Enfim. Tá legal. Esses DLCs são bem feitos, né? A BioWare faz bem essas coisas assim. Acrescenta bastante ao jogo, né? Isso. Tanto história quanto equipamento. Etc. Uhum. É algo bem interessante pra quem gostou do jogo, pra continuar mais. E outra coisa que eu joguei joguei bastante até, não achei que eu ia jogar tanto, o beta do Battlefield 1 no PC. É verdade. Jogamos Nossa. aí, né? Eu, o Carlão, o Fred. Não. Jogamos no PC, tem vários bugs. Muitos bugs. Tem cavalo invencível. Cavalos imortais. Peito tanque. Mas, cara, tá muito divertido. O jogo, eu acho que o jogo promete. Se não fosse tão caro, R$200 no PC. Isso aí tem até um abaixo-assinado pra isso, né? Pra baixar o preço. Porque não é comum da EA, apesar de ser a EA, não é comum dela cobrar esse tanto. Normalmente era 129, se eu não me engano, a edição padrão. E antigamente era menos ainda, né? Era 99 antigamente, mas faz muito tempo já não vivemos nesse tempo mais. Então agora tá cobrando R$200 a edição padrão, a mais básica. Mas o jogo tá muito, muito bonito, cara. A tempestade de areia. Nossa, tá fantástico. Graficamente fantástico. Graficamente fantástico. Não, e a tempestade de areia em termos de gameplay é a melhor coisa do jogo. Impede todos os snipers de agirem. Muito bom, muito bom. Mas isso o gráfico é impressionante também, inclusive no Play 4. Eu experimentei no Play 4, né, porque meu PC, coitado, PC do milhão, né? Roda nada. Então eu tive que correr pro Play 4 e ficou impressionante também. Fantástico, gráfico. Olha. Jogabilidade, ficou rápido o jogo, curti. Excelente. Legal. Bom, e eu, como o Lerrais mencionou, eu joguei um pouquinho do beta do Battlefield 1 com os meninos também. Eu não sou acostumado muito com Battlefields, igual vocês são aí, mas eu particularmente gostei bem mais do que eu achava que ia gostar. Foi muito divertido, a gente repetiu não sei quantas vezes o mapa lá, né? O único mapa que tinha de Conquest. E mesmo assim era divertido, mesmo tendo jogado umas 10, 15 vezes ele, era divertido da mesma forma. E eu acho que tem potencial, cara. Tem potencial de ser talvez um dos melhores Battlefields aí dos últimos tempos, pode né? ser, cara. Mas vamos ver. Eu espero que eles corrijam os bugs todos, né? Porque Tomara, tinha muito né? bug mesmo. Muito bug. Graças a Deus tem beta, né? Só espero que não seja que nem o 4, né? Porque, assim, o lançamento tá próximo, cara. Eles têm que corrigir aquilo lá, não é possível. Tempo, né? Mas enfim, eu, além do Battlefield 1, do beta do Battlefield 1, eu me juntei a outros milhões de jogadores aí e voltei a jogar World of Warcraft, cara. Nossa, faziam 3 anos que eu não... Tá na minha lista, né, por causa disso, porque sempre me pega de volta. Mas já tinha... Dessa vez eu consegui ficar 3 anos sem jogar. Mas agora eu voltei, eu assinei alguns meses lá e comprei o Legion só pra ver... Na realidade eu quero só ver o que é o conteúdo novo, o que eu perdi nesses últimos anos, né? Então, assim, tem uma porrada de coisa, uma quantidade inimaginável de coisas que se eu deixar eu vou ficar mais de meses lá jogando, né? E eu criei um personagem desde o início, eu não usei os que eu tinha anteriormente, que seria mais fácil, mas eu criei um personagem desde o início justamente para acostumar de novo com o jogo, né? Porque é muito tempo sem jogar.
E ao longo, e quando você vai evoluindo, né, do 1 ao 110, eu não cheguei no máximo ainda, mas do 1 ao 110, você vai passando por cada expansão, né? E é incrível como você vê as coisas mudando, sabe? No próprio jogo mesmo, você vê as épocas do desenvolvimento do jogo passando. A forma como os quests mudam, como o jogo fica mais moderno, digamos assim. Não só tecnicamente, mas a nível de gameplay também, sabe? Então eu achei isso fascinante, né? Você sai do Vanilla WoW, que eles chamam, né? Que é a primeira versão do jogo. Aí você vai para Outland, que já é a primeira expansão. Depois você vai pro Northrend, lá do Lich King, que é a segunda expansão, né? E tudo mais. E você vai vendo o jogo evoluindo. Agora eu tô na Warlords of Draenor, que é do ano passado, né? Que saiu no ano passado. E assim, já é uma coisa extremamente divertida. Lembra muito do filme, inclusive. Tem alguns personagens do filme, do Warcraft e tal. Porque volta no passado e tal. Então assim, achei... Ficou uma experiência muito legal para quem também nunca jogou, sabe? Tem umas facilidades bem maiores que a gente não tinha na época de 3 anos atrás e tal. De 5 anos atrás, sei lá. Então a Blizzard fez um trabalho para mim fantástico com isso. E talvez... Já chegou em qual level lá? Eu tô no level 90 e poucos ainda. Putz! Não cheguei nem no Legion. Não cheguei nem no Legion ainda. Mas agora que eu tô no Warlords of Draenor, eu comecei a andar mais devagar, porque é o conteúdo que eu não conheço. Antes disso eu conhecia, né? Nossa. Então aí agora eu tô fazendo normal, como se eu estivesse jogando a expansão, né? E não correndo para evoluir. Mas é muito bom, cara. O World of Warcraft tem um jeito de segurar a gente para quem jogou incrível. E não só eu, né, como outros 10 milhões de jogadores aí e tal. Mas enfim, é isso aí. Mas é isso aí, galera. Esse foi o nosso 10º episódio do Super Gamecast. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem tem mais. E obrigado a todos aí. Obrigado a todos que têm acompanhado a gente. Continuem acompanhando, claro, pelo site supergameplay.com.br, por todas as nossas redes sociais. E o podcast está sempre no iTunes e no SoundCloud também, e no nosso site, toda segunda-feira, quando eu não atraso a edição. Mas é isso aí. Obrigado, Leandro, pela presença. Valeu. Obrigado, Demétrio. Sempre um prazer. Obrigado pelo retorno, Doss. Opa, tamo aí. Obrigado, gente. E é isso aí, galera. Um abraço.